Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute colonialismo através de narrativas literárias. Temos Brecht, Pero Vaz e Caminha e Padre Anchieta. Temos acompanhado uma intensa migração na questão europeia, o problema dos países anteriormente colonizados que agora querem um pedaço do butim, fogem por guerras, por outras coisas e querem a parte deles. Afinal, da África e todos explorados, agora querem que os colonizadores lhe deem um espaço. Nós tínhamos discutido antes o problema da diferença e dos limites dessa diferença, até que ponto ela passa da dignidade. O que é dignidade? A questão é, nós temos condições de dizer minimamente o que é dignidade da pessoa para poder contrapor com o multiculturalismo e colocar os limites? Eu penso que sim. Retomo na esteira do que afirmam Habermas e Cawato Apel, nós temos que admitir alguns princípios universalíssimos. Talvez não muitos, mas alguns nós teremos que ter. E essa questão toda de fundamentação de proposições universais se tornou mais aguda, essa questão, com a problemática ecológica. A ecologia não diz respeito apenas a um país, é uma problemática universal e nós não podemos resolvê-la de modo local. Então, ainda que respeitemos a peculiaridade, a diversidade, a diferença, há princípios que, no meu modo de ver, são inegociáveis. Inclusive, uma vez eu tive um debate com um colega numa palestra que foi o seguinte: mas essa tua lógica aí é uma lógica da exclusão. Daí eu disse para ele: bom, e tu operas com uma lógica da inclusão? Sim. Bom, se tu operas com uma lógica da inclusão, que não exclui nada, tu deveria inclusive incluir a minha. Eu chamo de lógica da exclusão. Mas isso tu não queres, né? Que é a questão do tudo é relativo, inclusive isso que você está dizendo, criou uma contradição performativa. E nós não operamos dessa forma. Isso pode ser uma bela posição para se defender num congresso com especialistas. Saímos do congresso, do prédio do congresso, pegamos o carro, vamos para o trânsito, nós não somos mais relativistas. Eu não posso dizer que verde é verde no semáforo e não é verde ao mesmo tempo. Os relativistas seriam atropelados pela primeira bicicleta? Exato. Então, nós não operamos isso. É uma posição que, ainda que tenhamos dificuldades teóricas de fundamentar uma posição não relativista, na vida prática nós operamos como não relativistas. Eu, por exemplo, o melhor lugar para comer um suculento filé, alguém já disse, acho que foi o cineasta, que é o lugar do não relativismo que é o melhor lugar para comer um bom bife, que ele não é relativamente bom ou relativamente ruim, você come porque ele é bom, esse é o lugar. Exatamente, claro. Nesse sentido. E é por isso que há lugares e lugares, né? Assim como o sujeito ser tomado num determinado momento e aí a história está coalhada, quase poderia se dizer, de exemplos também. A gente antes abriu a fala quando o bispo foi, o santo, melhor dizendo, o santo, não era o bispo, mas o bispo também foi comido. O bispo Sardinha depois também foi comido. Exatamente, foi degustado, digamos assim. Mas essa prática com a questão da religião, lá, uma linha religiosa que diz que a mulher tem que fazer aquela cirurgia do clitóris. A cirurgia eu estou fazendo por minha conta, vamos dizer assim, civilizando o ato bárbaro, né, no caso. Mas é bárbaro na minha opinião. Né? Então, relativista ou não, eu acho que existem questões que têm que ser conversadas até onde vai esse limite daquilo que eu considero respeitável ou não dentro de um contexto, porque é sempre do meu ponto de vista que eu olho esse outro. O bispo que estava sendo assado pelos indígenas, ou o santo que estava sendo comido ou assado pelos indígenas, tu tens uma prática cultural, assim como a outra também seria uma prática cultural. Então, eu acho que existem muitas diferenças, onde o limite seria
do que é civilizado ou não civilizado. Eu assim acho, porque como... o Drayton e eu, por exemplo, achamos que extirpar clitóris não é uma questão de opinião, que é bárbaro. É bárbaro. Nós achamos que é certamente. bárbaro. Não, e se nós não eu conseguirmos também dizer acho. isso, nós fracassamos. Não, eu também acho que é bárbaro, mas são olhares que nós fazemos de um ponto de vista. Posso fazer uma provocação para o telespectador? Fazer uma provocação. Eu também quero ser aqui um contraponto, porque eu acho que... Eu quero fazer uma provocação. Assim como trair o clitóris é bárbaro, Chico Buarque é melhor que Amado Batista. Isso não é relativo. Não, não é. Aí eu também concordo. Não é nada relativo. Porque eu tenho condições de dizer isso, porque tem história da música, da arte, etc. Assim como tem a história dos direitos humanos. A questão que sempre fica para mim nessa discussão é a seguinte: por que é que nós percebemos essa proibição como exclusão e não como inclusão? Entendi. Claro. Quer dizer, por que nós percebemos isso como estou excluindo o outro, quando, na verdade, a proibição é para incluir o outro no tecido social. Sim. Né? Sem essa proibição, vai se tornar muito difícil que o outro possa ser incluído. Dependendo... Né? E atuar, não só ser incluído, como atuar na posição de sujeito e na posição de cidadão. Porque o componente cidadão é um componente mais contemporâneo que entra, né, neste processo, e que aí tu sabes que não é aquilo que tu queres, que isso é... aí a gente entra com esse componente, é civilizado, não é bárbaro, não é... Não é. E na questão da ablação, ainda nós não entramos, podemos até entrar, mas no caso do bem jurídico vida, mas e se numa determinada cultura é comum, fosse comum, existe isso também, eliminar uma vida humana, nós encararíamos isso como algo normal, como típico daquela cultura? Um autor que... Nós não teríamos dificuldade nenhuma com isso, para mostrar até onde nós podemos chegar. Claro. Para mostrar que a nossa posição, nós não operamos de modo relativista. Ou se fosse decepar o braço direito. Vamos supor. Pois. Então. Agora, no que diz respeito à colonização, e a provocação desse bloco é essa, do colonizado voltando, aconteceu algo interessante do ponto de vista linguístico, Brasil-Portugal, que o Brasil hoje está colonizando Portugal linguisticamente. Sim. É nossa... Vingança, é o nosso bumerangue, devolvemos. Através das telenovelas, cada vez mais, produto de exportação brasileira, via Rede Globo. Brasileira, cada vez mais os portugueses estão falando, usando termos que não usavam antigamente, né? Não estou dizendo que isso é bom, nem não estou dizendo que é ruim, mas como fenômeno linguístico. E estamos sendo cruéis com eles, porque a gente está mandando para lá, já mandamos o João Kleber, já mandamos todo esse troço, e o Zorra Total, esses humorísticos. Aí é a nossa maldade, mas também eles sabem, talvez a gente não saiba por que nós estamos fazendo isso, mas eles talvez saibam por que eles estão recebendo essa carga, né, de uma catarse histórica nossa, enfim. Isso deu muito trabalho para o Brasil. Nelson Rodrigues dizia, né, que tudo isso que está aí, do modo como está, é fruto de muito esforço. E não só nosso, né, dos colonizadores também. Especialmente dos colonizadores. Né? Nós voltamos a essa ideia extrativista que está na origem da nossa percepção de que o bem público está aí para ser usado. É verdade. Né? Que eu posso fazer do bem público algo particular. Mas e aí, qual é a diferença então? Diga aí, Henriette, por que é que aqui isso está mais forte aqui no Brasil por causa do passado patrimonialista? Sim, mas é que nós temos essa história, né, de um país que só com a vinda da família real, então imaginem, de 1500 a 1808, né, durante todo esse período, havia uma política que era absolutamente extrativista. Seja com o pau-brasil, seja com os minérios, seja com a cana-de-açúcar, era extrativista. Né? E mais, portugueses lutando com holandeses
por esses bens. Pelo quinhão. Né? Exato. Né? Então, nós temos isso na nossa história, né? Essa ideia de se aproveitar daquela riqueza, né, que está presente na carta, daquela riqueza que o país oferece. Perfeito. E sempre em nome do rei e buscando, o rei também escolhia as pessoas que vinham para fazer essa exploração, quer dizer, em nome do rei, mas alguém sempre ficava acima e o outro deveria ser subjugado, quer dizer, o que caracteriza o processo colonial e colonialista, né, claramente, não tem como dizer com outro nome. Né? Aí nós vamos ter todas as capitanias, aí nós vamos ter o quinto que levanta a Inconfidência Mineira, né? Quer dizer, que era devido a Inconfidência Baiana. Era devido à coroa portuguesa. E a burocracia, né? Porque claro. o primeiro cara vem e furta, se apropria. Aí o Portugal desconfia, manda um cara para cuidar dele. Mas esse também mete a mão, aí vem o outro. Resultado, essa máquina toda. Por isso que hoje nós temos TCU, TCI, MPU, tudo. Controlando o outro e a coisa deste tamanho. E aí, mesmo assim, o extrativismo continua. A gente está sempre pagando 1/5 para alguém. É. Né? O quinto da corrupção está sempre por aí, né? Sempre aí. Ela varia de preço. E o processo, nesse sentido, era interessante porque tu arrendava, lá em Portugal, tu era um sujeito que tinha dinheiro, arrendava, por exemplo, a passagem dos rios, aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos. Tu arrendava isto por 3 anos. Tu botava um sujeito lá, um outro, claro, né, que estava cobrando isto aí, ele deixava passar ou não deixava, enriquecia aquele, o outro que estava... O pedágio, isso já funcionava. Que era uma prática medieval, né? Claro, já funcionava nesse sentido. Então, tu já tinha também o dono daquele negócio. Não era uma coisa aberta para uma concorrência nesse sentido, não. Já tinha um certo dono. Daí a noção do negócio, que é a negação do ócio, né? Para ganhar algum dinheiro para sustentar. Eu quero agradecer a Henriette, a Heloísa e o Drayton por essa agradável conversa sobre a colonização, o colonialismo. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista a esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, da TV e da Rádio Unicinos. Faça sugestões, comentários. Espero você no nosso próximo encontro para outros grandes temas. Até mais.